aqui na palavra do dia de hoje. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, mas eu peço que a igreja mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a outros textos neste mesmo livro. Jeremias capítulo 31, versículo 13. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e rogamos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje, que o Senhor venha nos encher com a presença viva e gloriosa do seu Espírito, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Minha oração é para que o Senhor ele me ajude a entregar a palavra no dia de hoje. A saúde hoje não está muito boa, mas o Senhor é aquele que vai à nossa frente, é aquele que nos sustenta, é aquele que faz todas as coisas. E eu glorifico a Deus porque, apesar de mim, o Senhor tem sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Meus amados, nesses dias eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas, e parece que a voz de lamento tem sido uma voz corrente. São tantas as lutas, são tantas as demandas, são tantas as querelas que a gente vê no meio do povo de Deus, que há uma tendência, uma inclinação ao pranto, ao choro, ao desespero. E lendo esse texto do profeta Jeremias, que é um dos profetas da minha predileção, sobretudo quando a gente chega nesse ponto do livro, saindo do capítulo 29, que é o capítulo da grande carta do Senhor, escrita aos cativos em Babilônia, carta de encorajamento, carta de ânimo, carta de esperança, para aqueles que estavam passando por aquele cativeiro tão longo de 70 anos. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 31, logo no início do capítulo, nós vemos aqui um título que foi dado, que diz: Lamento transformado em júbilo. É tudo aquilo que nós desejamos, é tudo aquilo que nós queremos, que esse lamento, que essa dor, que essa angústia que tem povoado os corações, isso tudo seja transformado em júbilo, em cântico, em folguedos, em baile, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. E eu queria chamar a atenção hoje da igreja para a necessidade de nós confiarmos no Senhor e esperar o tempo do Senhor, até que os consertos que nós precisamos, sim, porque nós todos precisamos ser consertados, esse tempo de conserto ele chegue até nós, ele se complete sobre nós. E ontem eu conversava com alguns irmãos, eu digo, muitas vezes esse conserto que está sendo requerido de nós
Não é um pecado exterior específico, não é uma coisa gritante, mas é algo que nós precisamos aprender. É quietude na presença do Senhor. Como é difícil nos aquietar. E parece que quanto mais nos inquietamos, quanto mais nos corremos de um lado para o outro, parece que as coisas todas ficam travadas. É como se o Senhor dissesse assim: você não está aperreado, você não está angustiado de espírito, então resolva o problema. Eu gosto muito daquela fala do Senhor, no Salmo 46, 10, quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A minha agonia, a minha angústia, a minha inquietação, meu desespero, minhas noites insônias, não vai acrescentar nada ao curso daquilo que Deus tem para fazer. E vai acrescentar assim, doença, agonias e tantas coisas, tantas síndromes que nós temos experimentado nos últimos tempos. Então, quando a gente olha esse texto, essa promessa de um lamento transformado em júbilo, essa promessa de uma consolação em regozijo, então é impossível a gente começar essa palavra sem um brado de aleluia, sem um glória a Deus sonoro. O profeta, ele foi levantado aqui para profetizar em um dos momentos mais dramáticos do povo de Deus, que foi o cativeiro de Babilônia. E a gente já falou outras vezes a respeito desse cativeiro. A coisa era tão absurdamente grave que até canibalismo havia ali. As coisas chegaram a um ponto terrivelmente opressivo. Não era fácil para o profeta Jeremias, chamado de profeta chorão, pregar de uma forma dura, de uma forma contundente, a respeito da postura rebelde daquele povo. Apesar de toda a desolação e toda a sensação de desamparo, o Senhor promete transformar, sim, o lamento em júbilo, mas não antes de se completar o tempo para que os concertos fossem feitos e o povo se voltasse para Ele. Então, meus amados, o tempo do cativeiro de Babilônia foi 70 anos. Quem foi que determinou aquele tempo? A própria rebelião do povo. O povo se colocava naquela postura contumaz, teimosa, obstinada, de continuar fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma. E o Senhor pacientemente levantou o seu profeta para dizer: olha, esse lamento, essa dor que você está sentindo, ela vai ser transformada em júbilo, em alegria, mas não antes de completar o tempo para que essa rebelião sua acabe. O Senhor é um Deus misericordioso. Ele não aplica a sua ira antes de mostrar exaustivamente a sua misericórdia e a sua graça. Mas às vezes é preciso que a disciplina venha, que nós sejamos moídos pelo Senhor até que haja conserto, porque o Senhor é aquele que não desiste de nós. Aqueles que são disciplinados por Deus são disciplinados porque são filhos. Quem não é filho, eu não posso disciplinar os filhos dos outros, mas o Senhor disciplina o filho a quem Ele ama. Naqueles dias, muitos profetas foram levantados, e esses profetas todos profetizavam segundo os seus corações e diziam: como, olha, o cativeiro vai terminar já já, se preocupe não que vai terminar. Olha, não se preocupe porque isso vai acontecer assim, assim. Nada daquilo que eles profetizaram aconteceu. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e nada acontece fora do propósito de Deus. Guarde isso aí no seu coração. Quando a gente estabelece uma analogia entre as dores do passado
e as nossas dores de hoje, percebemos que, embora não estejamos em um cativeiro literal, há muitos cativeiros, muitos desertos, vales, que são autoimpostos por nossas próprias rebeliões. E eu queria parar um momento aqui e pedir que o Espírito de Deus, ele ministrasse isso ao seu coração. Que tipo de cativeiro você está vivendo hoje? Que coisas você tem empacado? Que situações você tem empacado e dito: olha, eu não vou deixar isso acontecer? Eu quero dizer a você, o Senhor quer trazer regozijo, o Senhor quer trazer esperança, o Senhor quer trazer mudança na situação, mas é preciso que nós permitamos que Ele passe à nossa frente e faça aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes é preciso que a nossa cerviz seja dobrada. Como nós temos uma cerviz dura, como nós nos colocamos numa posição obstinada de não permitir que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. Eu só quero dizer uma coisa a você: Ele vai fazer de todo jeito. É melhor você cooperar. Se eu fosse você, eu cooperava. Amém? Amém. O desejo de fazer aquilo que é do nosso querer, em detrimento da vontade de Deus, é algo recorrente através dos séculos. A gente vê isso em todas as épocas. Como a velha carne é quanto mais em satisfazer seus desejos. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Se eu fosse você, eu obedecia. Aqui e acolá nos percebemos encerrados em cativeiros que nos oprimem, aprisionam, gerando choro e ranger de dentes. Relacionamentos têm sido minados pela postura teimosa de homens e mulheres de Deus. O desejo de Deus é trazer mudança, é trazer um sopro, é trazer oxigênio do céu. Que nós possamos abrir as janelas da alma e deixar que o Senhor sopre sobre nós esse alento do céu, em nome de Jesus. Quantas coisas têm acontecido nos lares? Quantas notícias nos têm chegado dos lares? Relacionamentos estremecidos. Hoje a gente vê um fenômeno terrível acontecendo no meio do povo de Deus. É a questão das pessoas não quererem consertar nada. Ninguém quer consertar. É mais fácil descartar. E isso tem gerado um lixo emocional tão grande nas famílias, no coração dos filhos. Investamos nos consertos. Há possibilidade sim de consertos, de mudanças na vida das famílias, dos casais, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos algumas promessas do Senhor ao seu povo do passado, que vivia aquele cativeiro literal, mas também ao povo de Deus de todas as épocas, que vive vários tipos de cativeiros em menor escala. Então a primeira promessa aqui é que o Senhor avisou ao seu profeta que antes de se completarem os 70 anos, nada aconteceria. E eu quero chamar você para ir para o capítulo 29 do livro de Jeremias, versículo 10 até a parte A do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis
Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Primeira parte do versículo 14. O Senhor sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Olha que revelação tremenda da palavra de Deus. Está acontecendo tudo isso, não estranhe. Papai está trabalhando para aqueles que nele esperam. O Senhor está se movendo no meio da igreja, o Senhor está se movendo no meio do seu povo, e grandes coisas o Senhor fará. Tudo isso faz parte desse agir e desse trabalhar de Deus. Há um tempo de maturação para mensurarmos, sobretudo, as nossas culpas, purgando-as em quebrantamento sincero de coração. Apesar de que o humanismo, de certo modo, ele tem brigado com os efeitos da culpa, ela tem o seu lugar e seu papel nos planos perfeitos e terapêuticos de Deus. Só por meio de um arrependimento genuíno, sincero, podemos fazer o caminho de volta para Deus. Nós desaprendemos a chorar pelos nossos pecados. Nós temos chorado sim, como crianças mimadas, batendo o pé, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas nós desaprendemos a chorar pelos nossos próprios pecados. Desaprendemos a chorar em quebrantamento de espírito. Desaprendemos a chorar pelo pesar que o pecado tem causado em nós. Nós precisamos reaprender a chorar e voltar para Deus em quebrantamento sincero de coração. Segunda promessa que nós encontramos aqui: depois do tempo determinado para os concertos, o Senhor promete libertar do jugo e transformar o lamento em júbilo. Versículo 11 a 13 do capítulo 31 diz assim: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, só na presença do Senhor desfrutamos da plenitude de alegria. Só na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Nada ou ninguém pode nos satisfazer plenamente. Você sabia disso? Projetar sobre os outros a nossa expectativa de felicidade, além de gerar peso no outro, e para nós também, gera frustração e insatisfação permanente. Ninguém pode satisfazer os desejos do nosso coração. Ninguém pode preencher o vazio do coração do homem, a não ser a presença viva do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. No versículo de Jeremias, citado no início, o Senhor promete transformar o lamento do seu povo em júbilo, no devido tempo, é claro. Ele promete consolo e alegria ao invés de tristeza e espírito angustiado. Mas eu quis fazer uma outra coisa hoje. Eu quis chamar para esse contexto o testemunho do apóstolo Paulo, lá na frente, 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Paulo ratifica as palavras ditas por meio do profeta Jeremias tanto tempo atrás. Escuta só o que diz aqui. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. O apóstolo, ele arremata, ratificando as palavras trazidas
há tanto tempo e ele vem falando a mesma coisa. Pela graça e consolação recebidas em Cristo, teremos ânimo e fortalecimento para realizarmos as obras de Deus, não apenas em palavras, mas em atos concretos de amor. Aqueles que são redimidos dos seus cativeiros, aqueles que têm o seu lamento transformado em júbilo, se tornam canais da multiforme graça de Deus. Eles se sentem tão alegres, tão felizes, tão cheios de Deus, que eles não enxergam outro sentido na vida que não seja pôr a mão no arado do Senhor e fazer a obra de Deus. Então aqui a gente vê, conhecimento teórico, doutrinário, precisa estar alinhado a uma fé prática. A gente estava falando sobre isso antes do culto, né? São atos concretos de amor, testificando do que apregoamos. Os redimidos de todas as épocas se deixam usar por Deus. Uma das grandes evidências daquilo que se operou em nós é nos deixar ser canais. Entendendo que ser canal de Deus não é receber aplauso dos homens, é ser instrumento para que essa palavra, para que a palavra de reconciliação chegue a muitos. Nós fomos perdoados para perdoar, nós fomos reconciliados para ser canais de reconciliação, nós fomos escolhidos e amados por Deus primeiro, para que nós sejamos instrumentos desse amor caridade, que não é um amor de doar coisas, mas é um amor de se doar para Deus e para a sua causa. Isso gera alegria, isso gera regozijo. Então, queridos, e aí eu trago a outra promessa, que a gente vai encontrar nos versículos 16 a 19 do capítulo 31. A voz de choro será reprimida, haverá recompensa para as obras dos arrependidos. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. O Senhor diz aqui para nós, ainda que Ele aplique a sua disciplina, Ele não retém por muito tempo o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Então que a gente possa sair daqui com a palavra de esperança no coração, que nós possamos sair daqui dispostos a permitir que o Senhor faça os consertos que precisam ser feitos em nós. Há consertos em todos nós, começando de mim, do pastor Malta. Todos que estamos aqui juntos precisamos ser consertados. Nenhum de nós está pronto. Crente maduro Deus escolhe. E todos nós tem áreas em suas vidas que precisam de consertos. Que o Senhor venha e faça os consertos, que o Senhor venha e faça as mudanças em nome de Jesus. O que nós aprendemos? Em primeiro lugar, é tempo de glorificar o Senhor por sua graça e pela sua soberania. Não recalcitre contra os aguilhões. É como se você desse murro em pontas de faca. Não faz isso. Deixa papai trabalhar. Aquieta a tua alma. Para de se debater. Isso que está acontecendo agora é necessário. O Senhor é que sabe que pensamentos tem a seu respeito. O Senhor sabe de que material é feito o seu coração e de repente esse instrumento que Ele está usando para quebrar seu coração é o único instrumento que vai quebrá-lo para que ele seja refeito. Então glorifique a Deus. Segundo lugar, o Senhor não desiste dos que são seus filhos.
Ele não nos descarta, antes faz os consertos necessários para que voltemos para Ele em amor e alegre gratidão. Essa volta, ela é geradora de júbilo, de alegria, de folguedos. Mas no versículo 21, ele nos dá um aviso importante, um aviso que nós não podemos perder de vista. Ele diz assim: põe-te marcos, finca postes, que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Presta atenção à vereda. O povo do Senhor tem estado distraído. Nós fomos chamados ao conserto, nós fomos chamados à esperança, mas nós fomos chamados também à vigilância. Presta atenção à vereda. Põe-te marcos. A palavra de Deus são esses marcos. São esses sinais que o Senhor tem para nós. Prestemos atenção à vereda. Terceiro lugar, o lamento se esvai e a voz de choro é trocada pelas canções de regozijo, pelos folguedos, pelas palmas, pela alegria. Glória a Deus por isso. E finalmente, precisamos sim de um batismo de alegria, de um batismo de esperança. Que hoje o Senhor nos batize com essa esperança, com essa alegria, com esse regozijo, em nome de Jesus. Que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, como disse o salmista. Por isso nós precisamos estar alegres. Eu estava ali me regozijando, me lembrando do tempo decorrido para que a vitória do irmão Tião chegasse, da irmã Marineusa. Foram tanto tempo, foram tantos anos, né? Lutas, orações, angústias. Quando os irmãos se aquietaram, a coisa aconteceu de uma forma tão suave, tão simples, tão tranquila. Glória a Deus, né? Então, de repente, muito choro, muita angústia, muita agonia vivida. Quem sabe se não é isso que está acontecendo com você? Então aquieta o teu coração e deixa o Senhor trabalhar em nome de Jesus. Que o nosso lamento, ele seja transformado em júbilo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.